E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Digão Rodrigo e vou estar passando aí a matéria de educação ambiental para vocês. E estou muito feliz por isso, porque é uma matéria que eu gosto muito, minha formação de biologia e ciências, e eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, as mudanças que precisam ser feitas, as atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos ter um mundo melhor e uma vida melhor. Legal? Hoje nós vamos falar na primeira aula. Quero falar que vocês são super bem-vindos, que é uma alegria realmente poder dar essas aulas para vocês. E nós vamos falar hoje justamente sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. E isso é muito legal porque nós sabemos que tantas coisas estão acontecendo, mas nós temos sim que tomar algumas atitudes, né, para que as coisas possam mudar. Mudanças climáticas, elas são o quê, então? Elas são alterações no clima de todo o nosso planeta. O clima, ele corresponde ao conjunto das características da atmosfera durante certo período e numa certa região, né? Então, compreende o quê? Temperatura média, compreende a quantidade de chuva, compreende a umidade do ar, todas essas coisas aí, entre outros aspectos, tá bom? E uma das coisas que mais está alterando o nosso planeta é o aquecimento global, né? Em outras épocas nós sabemos que o aquecimento global ele vinha de uma forma natural, ele vinha por causas naturais. Mas hoje a gente sabe que realmente esse aquecimento global está acontecendo pelas atividades humanas, né? E realmente o planeta está igual um sorvete que você pega de casquinha e a hora que você distrai, né? Você vai conversar com um brother, com um amigo, com uma amiga, e aí o que acontece? Quando você olha para a casquinha do seu sorvete, ele está o quê? Derretendo. É o que está acontecendo com o nosso planeta. Então, pelas atividades humanas irresponsáveis, vamos dizer assim, está ocasionando algumas consequências que eu chamo de consequências irreversíveis no nosso planeta. E o aquecimento global está aí para todo mundo ver, nós vemos aí os polos, né? A parte de gelo sendo derretida e muita coisa está acontecendo no nosso planeta, né? Uma das coisas que ocasiona bastante o aquecimento global, o chamado efeito estufa também, são os nossos combustíveis fósseis, né? Que são os combustíveis usados em diversas atividades humanas, que intensificam bastante esse aquecimento global. E as suas consequências são, em grande parte, como eu falei, irreversíveis na vida do ser humano, da Terra, né? O investimento nas energias renováveis, desse modo, vamos dizer assim, funcional, é algo que pode controlar bastante, né, a emissão desses gases, a emissão do efeito estufa. E eu vou falar sobre algumas causas, tá bom? Algumas causas aí das mudanças climáticas. Nós falamos aí do nosso país, mas nós sabemos aí, como está na foto, que o aquecimento global é no mundo todo, né? Então, desde a Revolução Industrial, nós sabemos que teve um aumento significativo, né, da queima dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, entre outros. Então, isso tornou bastante crescente então, a quantidade do quê? De dióxido de carbono, que é o principal vilão, né, que é lançado na atmosfera e faz com que esses gases aí acabam ficando presos. Aí está aí um grande exemplo, uma indústria soltando muito dióxido, né, soltando outros gases poluentes. Então o efeito estufa é basicamente isso. O efeito estufa ele é o dióxido de carbono, que é proveniente do quê? Da queima. Se eu perguntar lá, de onde que é proveniente o dióxido de carbono, que ocasionou o efeito estufa, se eu perguntar numa atividade, você vai falar lá, é proveniente da queima dos combustíveis, né, que são usados em diversas atividades. Aí se eu pergunto lá, quais são as atividades que são usadas? Aí você pode falar indústria, você pode falar no transporte, no aquecimento das casas, etc, né? Além de outros gases também que provocam esse grande efeito no nosso planeta, tá? Então, grande parte desses gases do efeito estufa, eles se acumulam aonde? Se acumulam na superfície da Terra, né? Ali na atmosfera, ampliando um fenômeno que ocorre naturalmente, que é o aquecimento global. Quando se fala em aquecimento global, nós não podemos falar que o aquecimento global é algo ruim, porque o aquecimento global natural, ele faz com que a Terra fique aquecida,
com que nós possamos ter uma temperatura instável, uma temperatura boa, com que a água fique numa temperatura boa. Então isso não é ruim. O problema é o aumento desse aquecimento global, né? Que é um fenômeno natural. Então o que ocorre naturalmente é legal. Agora, em outras palavras, o efeito estufa retém grande parte, né, desse calor que é proveniente aí da radiação solar, mantendo o que? A superfície da Terra superaquecida. Então o agravamento dessa situação, ela está se tornando extrema no nosso país, né? Então com essa emissão aí desses gases que estão ficando presos na nossa atmosfera, o que acontece? O raio solar ele entra, né, na atmosfera, e aí com os poluentes que estão ali na camada de ozônio, presos, vamos dizer assim, esse aquecimento, essa radiação, ela entra e a hora que ela chega ali na camada, ela bate novamente. Então ela fica entrando, indo e voltando, indo e voltando. E isso ocasiona exatamente o que eu falei, tá? E essa situação realmente é considerada irreversível. Os seus efeitos devem ser sentidos muito mais forte aí nos próximos séculos, né? Ou até nos milênios. Então isso aponta para uma necessidade de uma mudança de atitude imediata da nossa parte, da parte aí das grandes indústrias, dos grandes empresários, para que isso não venha acabar com a vida na Terra, né? Então nós sabemos que as consequências dessas mudanças climáticas, grande parte do calor também é absorvido pelos oceanos, né? E provocando o quê? Acidificação do oceano, ameaçando gravemente a biodiversidade marinha. O efeito conhecido é a elevação do nível do mar. Por quê? Aí derrete lá todos os polos, né? A parte de gelo, e aí o nível do mar acaba aumentando mesmo. Isso é normal, né? Isso acontece, né? As calotas polares afetando cidades litorâneas, ilhas, que é o nosso caso aqui, da Ilha Comprida. Os animais marinhos que vivem nas regiões polares também sofrem muito com essas mudanças climáticas, porque eles acabam ficando sem ali o seu lugar para ficar, seu lugar sem para morar, e eles acabam morrendo, né? Então vem acontecendo isso com os pinguins, com o urso polar. Então, além disso, existe a teoria de que as mudanças climáticas contribuem muito para a extinção de alguns animais, como já falaram que a extinção daquele mamute, depois você pesquisa na internet aí para você ver quem era o mamute, ele foi exatamente por causa disso, de alguns derretimentos das calotas polares. Legal? Então, nós vamos passar aqui algumas imagens. Nós sabemos que essas consequências vão ser sentidas no nosso cotidiano. Se nós olharmos aí nos noticiários, nós vemos que cada vez está ficando mais frequente os desastres naturais, né? Tornados, furacões, tempestades, porque com o aquecimento global, o que acontece? As placas de calor acabam se encontrando com as placas que vêm do sul, no nosso caso aqui, e ocasionam o quê? Tempestades, tornados, furacões, inundações, ondas de calor, seca. Olha o solo aí dessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, muito seco, né? Então acaba se tornando um clima árido, um clima desértico, e isso é muito ruim. E outro aspecto, como nós podemos ver nessa plantinha aí, é os desastres que tem na agricultura, né? Que o impacto na agricultura é muito grande. Pessoas acabam passando fome, o aumento da temperatura produz aí a redução, né, da produtividade, gerando com isso o aumento das migrações, conflitos, né, resultantes. Nós sabemos que existem guerras que acontecem por causa do clima. Como assim, professor? Uma guerra que acontece por causa do clima? É sim, uma guerra que acontece por causa do clima. Por exemplo, uma área está muito seca, muito desértica. Aí, uma área um pouco mais para frente acaba estando um pouco mais instável por causa da passagem de um rio, ou por causa da biodiversidade, por causa de uma mata. Aí o pessoal que está na área desértica, o que eles vão querer fazer? Eles vão acabar querendo migrar para essas áreas. E quem está nessas áreas não quer mais pessoas ali. E acabam tendo guerras populares, acabam tendo um monte de coisa que acontece, né? Essa migração aí da população. Tudo bem? Aqui mais uma foto para vocês verem. Aqui, ó.
aqui está assim, ó. Você mora em, deixa eu dar um zoom aqui na tela, olha só. Você mora em numa área rural? Então, o que te ataca numa área rural? Seca, inundação, ondas de calor, pequenas ilhas, como eu falei, o aumento aí do nível do mar. Nas grandes cidades, olha aqui, ó, que legal. Opa, peraí, fugiu. Nas grandes cidades, doenças transmitidas pelo vento, pelos vetores, malária, dengue, ocorrem por causa aí do aumento da umidade, do calor. Então, aqui ó, as necessidades básicas mais afetadas serão, isso está falando numa prospecção daqui a alguns anos, ok? Olha lá, alimentos, fome, escassez, alimento, os alimentos aumentarão, a escassez de alimento aumentará por causa da seca, daí está falando do ar aqui, ó, o aumento da poluição e das mudanças do clima que afetam as estações do ano ocasionarão mais caos e alergia, asma, aí está falando da água aqui no outro canto, águas mais quentes, inundações, aumentarão o risco de doença transmitidas pela água, falta de água potável. Então aqui ele fez uma prospecção entre 2030 e 2050, as mudanças climáticas podem causar o aumento de 250 mil mortes por ano, ocasionadas pela malária, desnutrição, diarreia, pelo estresse causado pelo calor. Duvido que você fica feliz quando você está suado com aquele calor, as pessoas ficam estressadas. Aí você imagina num trânsito, o cara tá lá no trânsito, um calorzão, aí chega o outro, começa a buzinar atrás dele, mano, ele pega uma .40 e já dispara para trás, já dá um grito, já fala um palavrão, e ocasiona um monte de coisa ruim, né? Esse calor desenfreado. Eu tô brincando aqui, mas acontece, é ou não é? Ó, efeitos socioeconômicos, tá bom? Vamos lá. A primeira ondinha aqui, no cantinho da tela, custos de adaptação de zonas costeiras, subida do nível do mar, deslocamento de populações inteiras, como eu falei, olha lá, perda na capacidade de trabalho devido ao calor, queda na produtividade agrícola, como eu já falei, conflitos bélicos, ou seja, bélico significa guerra, né? Para ter acesso aos recursos que são limitados, aumento dos preços dos alimentos básicos, porque como se produz pouco, aí o que acontece? Fica mais caro o alimento, aumento da pobreza provocada por fenômenos meteorológicos extremos, né? Ou seja, passa lá um furacão, passa lá um tsunami, e aí para reconstruir aquela cidade demora anos, e aí as pessoas ficam na pobreza, perdem os seus empregos, né? O agravamento do acesso da água potável em determinadas áreas e a propagação de doenças, como eu já falei também. Tá bom? Esse é o último slide. Galera, obrigado por assistir aí. Tá vendo que eu tô pensando ali no YouTube, por quê? Tá ali com essa cara de Coati, pensando na figurinha do YouTube, porque eu quero que vocês fiquem ligados nas próximas aulas. Eu quero que você se inscreva lá no canal e se inscreve mesmo, ativa o sininho lá, a notificação, para que você possa estar ligadaço nas próximas aulas de educação ambiental e para você ficar por dentro do que está acontecendo no nosso planeta. Valeu, fica com Deus, é nóis. Um beijão, professor Digão, estou à disposição no aplicativo, estou à disposição aí para vocês entrarem em contato com a gente. E é uma alegria aí estar com vocês no nono ano. Vamos se formar aí com bastante alegria. No final do ano a gente vai fazer uma formatura legal aí. Até lá já passou essa pandemia, se Deus quiser. Fica com Deus, Deus abençoe. Tamo junto. Valeu!